Irmãs e irmãos, a paz do Senhor. Bem-vindos! Está começando o programa Escola Bíblica Dominical, uma realização Assembleia de Deus, missão aos povos. E antes de começarmos a nossa aula, fica aqui aquele convite especial para que você se inscreva em nosso canal, o canal ADMP TV. Esse canal que tem sido bênção em nossas vidas. Cultos ao vivo, estudos bíblicos, ministrações, louvores e muito mais para a edificação da sua vida espiritual. Portanto, inscreva-se no canal e se você já é um inscrito, não se esqueça de clicar no sininho de notificação. Isso te manterá atualizado de todas as nossas novidades. Vamos então para a nossa lição da semana. Nós estamos começando um novo tema nesse trimestre. O nosso tema é maravilhoso e estaremos estudando o livro de Levítico. O livro de Levítico traz como epígrafe em nossa revista adoração, santidade e serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. É um prazer estar com os irmãos mais uma vez, onde nós juntos estaremos meditando e estudando sobre esse livro tão maravilhoso e que possui ricos ensinamentos para a nossa vida espiritual. Que o Senhor Deus possa nos orientar para que juntos nesse trimestre possamos entender que santificação é a palavra de Deus para o século atual, para a igreja vigente, para a igreja militante que caminha rumo a Jerusalém celestial. E já que nós iremos falar sobre o livro de Levítico, eu gostaria primeiramente de deixar bem claro que esse livro não é fácil de leitura, não é um livro fácil, onde as pessoas, o estudante bíblico, digamos assim, ele se dedica a estudar, a ministrar, porque existe um caráter de manual no livro de Levítico. Bem, na verdade, quando lemos essa passagem, esse livro, o que nós percebemos é que Levítico tem um caráter que nós chamamos na pedagogia de caráter propedêutico, não é? Ou seja, ele é uma instrução, é uma metalinguagem onde Deus instrui os levitas, o próprio Moisés, a como se portar, a como atuar, a como cultuar a Deus. Portanto, diferente de outros livros bíblicos, onde nós temos uma narrativa, onde nós temos uma leitura mais heterogênea, o livro de Levítico não é daqueles livros que o estudante bíblico sempre coloca como o primeiro a ser estudado, manual, aquele que é mais prazeroso. Mas assim como todos os livros da Bíblia, meu irmão, minha irmã, o livro de Levítico tem grandes, potentes, enormes ensinamentos que nós iremos nos debruçar sobre essa lição. A lição de número 1, ela tem como título Levítico, adoração e serviço ao Senhor. O nosso texto áureo encontra-se em Levítico, capítulo de número 26, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. Esse é o nosso textual. Como eu disse agora há pouco para os irmãos, o livro de Levítico, ele, apesar de ter um caráter de orientação, de instrução, ele possui verdades inexoráveis, verdades predominantes para a igreja de hoje. Muitas vezes as pessoas postergam, protelam a leitura do livro de Levítico, porque imaginam que é um livro com caráter mosaico. É um livro que era vigente e que fazia sentido durante o processo em que vigorou a lei, durante a chamada dispensação da lei. No entanto, o objetivo maior dessa nossa revista, e começando hoje com a nossa primeira lição, é mostrar que, na verdade, o livro de Levítico possui lições espirituais enormes, grandiosas, potentes para aquela época e para nós, hoje, igreja, que vivemos a era da graça.
O livro de Levítico, ele tem um detalhe interessante que parece, o tema central, me parece que o tema central, o tema atual dele é santidade ao Senhor. E isso faz todo sentido. Quando ele foi escrito, Jerusalém, o povo hebreu estava se transformando de um monte de gente, um punhado de pessoas, em uma nação. E ao se converter em uma nação, eles estavam tendo contato com culturas diferentes. Culturas que habitavam e que habitam ainda hoje o que nós chamamos de Oriente Próximo, ou seja, uma terra onde havia culto, povos que cultuavam outros deuses, povos que tinham culto pagão, e Deus se preocupa com o seu povo. Deus se preocupa com essa nação, a menina dos seus olhos, que tinha um estilo de vida diferente. Para aquele povo, santidade não fazia sentido. Para as nações pagãs, o culto ao seu Deus se misturava com rituais carnais, se misturava com rituais que davam vazão ao seu bel prazer, à sua carnalidade, mas que não tinha nenhuma moral, não tinha nenhuma ética. O livro de Levítico é uma orientação de Deus para o povo de Israel, dizendo: olha, o culto a mim, o culto que vocês devem oferecer a mim é um culto diferente. É um culto onde vocês devem expressar o mais alto valor moral, o mais alto valor ético, o mais alto valor de postura, pois eu sou um Deus santo e o meu culto precisa ser um culto santo. Essa é a ideia que nós introduzimos então ao estudarmos este livro, que é o livro de Levítico, certo? Então o irmão, a irmã, anote aí a necessidade, que nós iremos abordar mais à frente, mas a necessidade de se criar um manual era para que o povo de Israel soubesse de forma correta como adorar e como glorificar ao nome de Yahvé, o Deus Santo, o Deus Justo, o Deus Poderoso. O nome do livro, ele é muito sugestivo, e aí, obviamente, nós já estamos entrando no tópico 1 da nossa lição, o tópico 1 da revista, que intitula sobre o livro de Levítico. O tópico 1, ele traz a parte geral, a parte histórica deste livro. E nós, quando olhamos para o livro de Levítico, percebemos que ele começa um pouco diferente dos demais. Levítico, capítulo 1, versículo 1, começa com o seguinte texto: e chamou o Senhor a Moisés, e falou com ele da tenda da congregação, dizendo, : É dessa maneira que começa o terceiro dos 5 livros do Pentateuco, que estão na Torá judaica. Essa expressão, e chamou o Senhor, é que originalmente intitulou o livro. Isso em hebraico é Vaikra. Vaikra significa e Deus chamou, ou chamados por Deus. O nome original do livro de Levítico, portanto, Vaikra, vem exatamente desse contexto. E Deus chamou. Agora, quando este livro foi traduzido do hebraico para o grego, através dos trabalhos dos eruditos, na versão que nós chamamos de Septuaginta, e eu convido o irmão a fazer uma retrospectiva nos outros vídeos aqui de nossa playlist, porque na lição de número 2, lá na nossa revista sobre Hebreus, nossa penúltima revista, nós discutimos detalhadamente sobre o que era a versão Septuaginta, né? E a versão Septuaginta, só de forma resumida, é a versão onde se traduz o texto do original hebraico, aramaico, para o grego. Quando se traduz para Septuaginta, vem o nome Levítico, que depois foi adotado, inclusive, para a Vulgata Latina. A Vulgata, que foi a tradução do grego para o latim. Durante muito tempo, foi exatamente a versão predominante na igreja medieval. E quando se traduz o nome Vaikra para o grego e para o latim, decide-se então que esse nome Levítico era o nome mais apropriado para a tradução. Isso porque Levítico está associado com levitas,
que vem da tribo de Levi, que era o povo inicialmente separado por Deus para trabalhar, para exercer o seu ministério lá no tabernáculo e posteriormente no templo. Portanto, Levítico vem daí, ok? Uma outra coisa importante é deixar bem claro a autoria desse texto. O livro de Levítico não deixa dúvidas de que a sua autoria é inspirada por Deus, não é? Ela é inspirada pelo Senhor, mas a todo momento você tem um diálogo entre Deus e Moisés. Não são poucas as inferências, por exemplo, em que existe a fórmula: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, e coisas semelhantes. Então, de certa maneira, o que nós temos aqui é que durante 20 dos 27 capítulos de Levítico, há um chamado claro para a figura do grande legislador Moisés. Portanto, resta pouquíssimas dúvidas, embora durante muito tempo nos círculos acadêmicos teológicos discutiu-se outras vertentes sobre a autoria, hoje resta poucas dúvidas de que realmente o autor do livro de Levítico é o próprio Moisés, ok? Quanto à data do livro, ela não tem dúvidas, é cristalino, não é? Que a data ela está estabelecida entre o primeiro mês do segundo ano em que o povo perambulou pelo deserto, não é? Então o povo sai do Egito durante um ano. No segundo ano, ao completar 2 anos, no primeiro mês do segundo ano do povo caminhando pelo deserto, Deus resolve dar a Moisés as instruções para a construção e o trabalho do tabernáculo. Estipula-se que este livro, este manual, ele foi editado em um mês. Portanto, nós temos o intervalo em que esse livro foi escrito, esse manual foi escrito, que vai do primeiro mês do segundo ano ao segundo mês do segundo ano, ok? Então, anotaram aí? Isso é importante, viu, professor, professora, você pontuar com o seu aluno. Pontuar a canonicidade, que é um livro sagrado, pontuar a autoria de Moisés, pontuar a ideia central e pontuar exatamente a questão do nome e a questão do seu objetivo. Muito bem, essa é a parte geral. Isso forma a análise do todo. Agora, o nosso tópico 2, né, ele tem como título a razão do livro, o porquê que este livro foi escrito. E é curioso, porque você percebe que há uma figura de linguagem muito bonita no Pentateuco, que é a gradação, ou seja, são atitudes históricas que vão se amarrando, que vão se costurando e se encaixando em uma coesão tão perfeita e tão divina, que é como se Deus colocasse o seu próprio DNA. Por exemplo, quando nós lemos o livro de Gênesis, que é o primeiro livro, o Bereshit, o que você percebe é Deus chamando o povo, né? É Deus chamando Abraão e fazendo de Abraão uma nação, estabelecendo ali um pacto com o grande patriarca Abraão, estabelecendo com ele uma aliança e dizendo, olha, de você será um povo. Então ali está a gênese daquele povo, daquela nação que posteriormente se tornou Israel. Quando olhamos para Sefer Shemot, o livro dos nomes, o Êxodo, o que nós observamos é que em Êxodo existe uma outra cadeia. Êxodo conta como aquela família descendente de Abraão entra no Egito, ascende socialmente e de repente é tornado escravo. E Êxodo narra toda a odisseia, toda a história, toda a narrativa em como Deus tira, não é, o seu povo do Egito e leva para o deserto. Já o livro de Levítico aponta para a transição. É quando Deus olha para aquele punhado de gente, muitas pessoas, saídas de uma terra estranha, e diz, olha, está na hora de vocês virarem povo. Está na hora de vocês criarem um DNA de nação. Vocês têm indivíduos, mas vocês precisam de um códice, de um código, e vocês precisam saber como me adorar. Lembre-se que quando a nação de Israel é instituída,
Deus institui uma teocracia, ou seja, Deus institui um governo onde ele é o centro, onde ele predomina, onde ele se estabelece. Portanto, era necessário, era urgente que Deus orientasse aquele povo como adorá-lo. E esse é o grande motivo do livro de Levítico. O grande motivo era exatamente porque os sacerdotes israelitas recém-consagrados precisavam de instrução, precisavam de orientações específicas, detalhadas, de como cuidar do santuário, de como cuidar das vestimentas, de como cuidar das akab, que era as ofertas, né? Akab ou achat, que era as ofertas para os pecados, para os sacrifícios. Portanto, tudo isso é orientado, é instituído por Deus. É exatamente por isso que em alguns momentos você percebe que Deus ele se direciona para Moisés, em outros momentos ele se direciona para Arão e os seus filhos, já que eles seriam os oficiais do templo, ou neste caso, do tabernáculo. Deus se preocupa com isso, porque uma das exigências de Deus com relação à nação de Israel é que a nação deveria se portar de acordo com a vontade de Deus. Ora, pense comigo, a promessa de Deus para a nação de Israel, ela era uma promessa condicional. Aliás, é sempre importante pontuar isto, tá? É sempre importante deixar bem claro que quando Deus estabelece uma promessa aos seus, essa promessa ela é vinculante. Essa promessa ela tem um caráter determinístico. Deus, diz a palavra do Senhor, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Portanto, quando Deus prometeu para Abraão que faria de Israel uma grande nação, ele não estava blefando, ele não estava mentindo, fazendo uma brincadeira caricata, de forma nenhuma. No entanto, ainda assim, o Senhor coloca um condicional. Para que as promessas se realizem em sua plenitude, era necessário que o povo de Israel obedecesse ao pacto, obedecesse ao acordo que foi traçado por Deus lá em Êxodo. Aonde? No Monte Sinai. Lembra? Quando Deus chama Moisés para bater um papo, para ter uma conversa pessoal lá no Monte Sinai, Deus estabelece ali algumas ordens, Deus estabelece alguns critérios para o povo. E esses critérios eram importantes de serem guardados. E o livro de Levítico vem reacender e reafirmar, vem ratificar justamente isso. Deus diz, olha Moisés, escreva ao povo o seguinte, este manual que eu estou te entregando, este manual, este código propedêutico que é o Levítico, o Vaikra, vai servir como orientação para que o meu povo saiba como me adorar. Eu exijo, eu demando que eles me adorem em caráter de santidade. Veja bem, Deus chama a atenção para Moisés e o povo de Israel para o fato de que eles presenciavam culturas cujos cultos eram orgiásticos, cultos onde haviam orgias, onde a ideia de intimidade estava associada a você literalmente viver totalmente dependente da sua carne, do seu hedonis, do hedonismo. Era isso que os povos pagãos faziam. Agora, o povo sai do Egito e entra para aquela terra, no Oriente Próximo, e Deus diz, comigo a conversa é diferente. Comigo a história é outra. Não é assim que funciona. Comigo, vocês precisam carregar o meu DNA. Logicamente, eu estou usando a expressão DNA aqui como uma força de expressão mesmo, né? Não no sentido que realmente Deus tem uma sequência genética predisposta. Mas o mais importante é que Deus diz assim, olha, eu sou santo e eu exijo que o meu culto seja santo. É impressionante como você observa que ao surgir de uma nação, o chamado de Deus é santidade. E eu posso afirmar com convicção para você
que o texto central, ou no mínimo, a palavra central de Levítico é santidade. E esta chamada traz valores essenciais para a igreja moderna. Deus demanda que Moisés escreva o livro de Levítico para dizer: olha, eu sou um Deus santo, eu demando santidade, não tem como seguir e servir a mim como os povos que estão aí fora servem. Na verdade, Deus queria que, eu posso dizer numa metáfora, que Deus queria fazer de Israel, quer fazer de Israel ainda, assim como quer fazer de sua igreja, o baluarte demonstrativo, o exemplo demonstrativo de como é a moralidade de Deus face outras culturas, face outras religiões, face outras fés. Na verdade, é bom deixar claro, é explícito isso, que a tecla santidade ela é tão importante para Levítico, que a palavra santidade ela aparece em 27 capítulos, nada menos do que 90 vezes. Se não aparece a palavra santidade, aparece a palavra santo. Santo, esse sim aparece 90 vezes. Quando você olha para a palavra purificação, ela aparece em Levítico 70 vezes. Não há dúvida de que esse assunto é o predominante neste livro. Não há dúvida de que a palavra central é santidade. Por isso que nós entendemos que este livro é tão atual. Afinal de contas, nós vivemos, meu irmão, minha irmã, professora, aluno, aluna que me escuta, épocas difíceis, inversões morais. Saímos agora de uma revista em que estudamos a ética cristã e os valores morais, e nós vimos quão importante é a igreja se posicionar, quão importante é a igreja se colocar como guardiã das verdades santas, das verdades celestiais. O livro de Levítico é um chamado para a santidade, santidade sem a qual não dá para agradar ao Senhor. Lembre-se que a santidade ela é um processo gradual, ela acontece logo após a justificação, dentro da doutrina que nós chamamos de soteriologia ou doutrina da salvação. A santificação ela procede, ela vem logo após a justificação. E é um processo gradual. Quem não se lembra da célebre passagem bíblica onde que a nossa vida ela precisa ser como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Não é como a luz do crepúsculo, que diminui até ser noite escura. Não é assim que funciona. Portanto, meus amados irmãos, durante esse trimestre, em todas as lições, nós vamos entender que adorar, servir, ministrar durante o culto, oficiando perante Deus, é algo que nós precisamos fazer, guardando em nós o mais profundo sentimento de santificação, de desejo de santidade, de desejo de busca e melhorar. E eu quero deixar aqui uma frase, já chegando ao final de nossa lição, escrita ou dita pelo príncipe dos pregadores, o grande Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, certa vez, escreveu em seu livro uma palavra maravilhosa. Ele diz: se eu pudesse escolher entre todas as bênçãos que sou capaz de imaginar, escolheria a conformidade perfeita com Jesus Cristo, ou em uma só palavra, escolheria a santidade. Por isso, irmãos, o livro de Levítico, no resumir de nossa lição, diz que é preciso entendermos que há 5 temas fundamentais. Professor, como é que é mesmo? Vamos lá? 5 temas fundamentais relacionados a uma vida de santidade. O nosso Deus, Ele é santo. O sacerdócio, Ele é santo. O povo de Deus é santo.
A nossa terra é santa e o nosso Salvador Jesus, Ele é santo. Esses são os pontos centrais que você, professor, deve enfatizar nessa aula. Não se esqueça, pegue essa videoaula, complemente com a revista, compartilhe com os seus professores, você que é superintendente, você que é aluno, aprofunde-se nesse tema e teremos certeza de que Deus irá abençoar ricamente a sua vida. E nós vamos ficando por aqui, a nossa lição vai chegando ao final. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade que Ele concede de mais uma vez estar à frente deste trabalho, que é levar até você que está do outro lado desta tela, ouvir esta mensagem, palavras que edificam, palavras que vivificam, que é a própria palavra do Senhor nosso Deus. Nós estaremos juntos nesse trimestre, entendendo mais daquilo que o Senhor tem a dizer conosco. A epístola de Hebreus nos trouxe lições profundas. Logo após veio para nós valores cristãos. E agora estaremos estudando Levítico, a adoração, santidade ao Senhor. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, o canal ARMP TV. Compartilhe este vídeo, divulgue em suas redes sociais, via WhatsApp, Facebook, Instagram, aquilo que Deus te deu para você evangelizar e ser missionário, faça isso. Fazendo isso, você estará ajudando a obra do Senhor. Se você já é um inscrito, não se esqueça, ative o sininho de notificação e fique por dentro de todas as nossas novidades. Que o Senhor Deus, em Cristo Jesus, te prospere sempre mais.